Eu vou te mostrar aqui duas formas de resolver essa questão, e a segunda delas é a mais legal porque você não precisa nem fazer conta para enxergar a solução. Vamos supor um enunciado que diz que um homem faleceu e deixou bens à viúva, 3 filhos e 2 netos, na seguinte proporção. Para a viúva ele deixou 50%, para cada filho ele deixou 1/4 de 50% e para cada neto ele deixou 1/4 de 50% dividido por 2. Então ele pede o seguinte: em relação ao total de bens deixados, qual das alternativas representa a soma dos bens deixados ao filho 1 e neto 1? Então o que ele quer, vamos chamar aqui o filho 1 de F1 e o neto 1 de N1. Independente da quantidade de filhos e de netos que aqui tem, ele nos fala que cada um vai ter direito a receber, cada filho, 1/4 de 50% e cada neto 1/4 de 50% dividido por 2. O filho, então, ele tem direito a 1/4 de 50%. Só que 50% nós podemos escrever também desta forma, 50 sobre 100. E nós podemos também cortar o zero e fazer a divisão, ou nós podemos simplesmente escrever que 50% é 1 sobre 2. Isso aqui é a forma mais simplificada. Resolvendo essa questão, a gente sabe que multiplicação de frações, a gente multiplica o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. Então chegamos à conclusão que cada filho, ou nesse caso especificamente o filho 1, tem direito a 1/8 da herança. Já o neto 1, ele nos diz que tem direito a 1/4 de 50%, nós já vimos que é 1 sobre 2. Tudo isso dividido por 2, é o que ele nos traz. Então a gente vai fazer aqui a primeira parte da mesma forma. A gente multiplica o de cima pelo de cima. 1 vezes 1 é 1. 4 vezes 2 é 8. Tudo isso dividido por 2. Apesar desse 2 aqui não aparecer, embaixo desse 2 nós temos o número 1. Então nós temos uma divisão de frações. Como que a gente resolve isso? Na divisão de frações, a gente multiplica o de cima pelo de baixo, nesse caso dá 1, e o de baixo pelo de cima, 8 vezes 2, 16. Então nós chegamos à conclusão que cada neto, ou especificamente o neto 1, ele tem direito a 1/16 dessa herança. A questão nos pede quanto é F1 mais N1. Substituindo pelos valores que nós encontramos, nós temos então que o filho 1 ele tem direito a 1/8 e o neto 1 tem direito a 1/16. Nós temos aqui agora então uma soma de frações. E para resolver soma de fração nós precisamos do mínimo múltiplo comum. Dá para fazer de cabeça aqui, a gente já sabe o que é, mas para você que não se recorda, a gente vai fatorar aqui para chegar na conclusão de forma bem didática. Fatorando então 8 e 16, nós temos aqui, dividido por 2, nós ficamos com 4 e 8. Por 2 novamente, ficamos com 2 e 4. Por 2 novamente, nós ficamos com 1 e 2. Por 2 novamente, nós ficamos com 1 e 1. Multiplicando isso tudo, nós temos 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8, 8 vezes 2, 16. Então, o MMC de 8 e 16 é 16. Continuando então no nosso desenvolvimento, nós temos que o MMC é 16, nós podemos colocar aqui dessa forma, e nós temos então 16 dividido por 8 é 2. 2 vezes 1 é 2. Mais. Esse mais vem desse mais aqui, da soma das frações. E novamente, 16 dividido por 16 é 1. 1 vezes 1 é 1. Agora ficou fácil de resolver. 2 mais 1 é 3 sobre 16. Então chegamos à conclusão que o filho 1 mais o neto 1 juntos têm direito a 3/16
de toda a herança. A alternativa C é a nossa resposta. E agora eu vou te mostrar como que se resolve da segunda forma. Aqui você não precisa fazer cálculo. O enunciado nos fala que 50% da herança é da viúva. Então vamos anotar aqui. Vamos colocar aqui, ó, V de viúva. Ele nos fala que 1/4 de 50% pertence a cada um dos filhos. Então os 50% que restam é isso aqui que está em amarelo. Vamos dividir então essa parte que sobrou em 4 partes. E aqui então, só para fins didáticos, para a gente poder identificar, vamos dizer aqui que essa parte é do filho 1, essa parte é do filho 2, essa parte é do filho 3, e ele fala que o neto tem direito a 1/4 dividido por 2. Então, se você parar para pensar, isso aqui, olha, é 1/4 que resta. Só que 1/4 disso dividido por 2, é só a gente dividir ele na metade. Então, só para identificar aqui, vamos dizer que isso aqui é do neto 1. E isso aqui do neto 2. Certo? Bom, o que a questão quer é saber quanto é isso, filho 1, mais isso. Como a gente tem a parte do neto 1 como uma fração menor, uma parte menor, a gente pode dividir essa pizza em partes iguais, de forma que todas elas tenham o mesmo tamanho da parte que ficou para cada um dos netos. Eu vou fazer a divisão aqui rapidamente. Então tá aí, se a gente contar, a gente tem quantas partes? Vamos fazer aqui uma marcação. Quantas partes que a gente tem? Então nós temos 16 partes. E se a gente olhar aqui quantas partes que a gente tem, que é a soma que ele nos pede, quantas partes agora já divididas que o filho 1 ocupa mais o neto 1? É simples. É só a gente olhar aqui, olha, o filho 1 está ocupando uma parte, 2 partes, mais o neto 1, 3 partes. Então nós chegamos à conclusão que filho 1 mais neto 1 equivalem a 3 partes de um total de 16 partes que tem nessa divisão toda. Se voltarmos ao enunciado da questão, temos novamente a alternativa C como sendo a resposta correta. Eu vou deixar aqui na descrição um número de WhatsApp para que você possa encaminhar uma questão que você por acaso tenha dúvidas e de repente a gente transforma essa questão num vídeo aqui no canal para que possa te ajudar e ajudar também outras pessoas. Não deixe de curtir, porque assim o YouTube entende que você se interessa por esse tipo de conteúdo e ele vai te entregar ainda mais para que você possa praticar. Peço que você também se inscreva no canal, porque isso com certeza me motiva a trazer ainda mais materiais para você e para outras pessoas que também precisam.